Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Paysandu que está interessado em um novo goleiro para a sequência da temporada. Enfim, o Gabriel Mesquita pode ter as suas primeiras chances como titular. Será que ele teria esse potencial de assumir o gol? Que eu vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. Também o Roger afirmando, no momento financeiro ruim do Paysandu, que pode comprometer, vamos colocar assim, o orçamento para a próxima temporada, para essa atual temporada e da próxima janela, principalmente. Que aí o Paysandu ficaria sem alguns reforços de peso, isso aí poderia acontecer. Vou trazer todos os detalhes para vocês, além de um atleta com passagens pelo Botafogo, Vitória, que está na mira para o meio do ano. Vou trazer todos os detalhes para vocês. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Contei com sua ajuda para chegarmos aqui em 68 mil inscritos. Você que está assistindo aqui, curte, comenta, que ajuda aqui o canal a crescer. Os últimos vídeos aqui até que começaram a pegar algumas visualizações, que dava uma média bem mais baixa, mas no geral do Paysandu até que estava indo bem, mas eu conto com a sua ajuda para deixar seu like, se inscrever, para a gente continuar aqui com o trabalho, beleza? Vou deixar aqui também para vocês o link da Foot Fanatics para você comprar sua camisa do Paysandu com vários modelos dessa atual temporada. E aqui você pode comprar também de vários outros clubes nacionais e internacionais, sempre com desconto, vindo pelo link aqui embaixo na descrição. Então, vou começar aqui falando justamente sobre essa posição do gol, O Gabriel Mesquita, de 26 anos, é cotado para ser titular nos próximos jogos. Ele que tem 26 anos de idade, chegou recentemente vindo do Guarani, onde já havia disputado 12 jogos do Campeonato Paulista desse ano. Ou seja, pelo menos ele vinha sendo titular na primeira divisão do Campeonato Paulista, jogou aí contra o São Paulo, Santos, Corinthians, Palmeiras, enfim, goleiro aí que teve uma boa experiência. Eu torço pro Cruzeiro e eu lembro, na época que ele foi contratado em 2022 e ficou no Cruzeiro até 2023. Ele chegou vindo do próprio Guarani, que já teve uma experiência, ele tinha jogado por lá quase 50 jogos entre 2020 e 2021, e isso acabou dando para ele uma experiência maior, até porque no Atlético Paranaense anteriormente ele não havia tido tanto espaço assim foram apenas aí pelo Atlético Paranaense 4 jogos naquele período. E aí ele passou pelo Guarani, pelo Cruzeiro só foi uma partida em 2022, emprestado para a Água Santa, 4 jogos, e aí no ano passado ele foi para o Operário, e nessa temporada para o Guarani, clube no qual ele tem muita identificação, mas que acabou não permanecendo na equipe do interior paulista. Acho um baita goleiro, acho que tem sim potencial de ser titular, apesar das especulações de goleiros no Paysandu. Acredito que quando ele tiver as chances, talvez não de cara, mas com médio e longo prazo, eu vejo sim como ele ter um bom potencial de ser o titular. Outro aqui que eu uso como exemplo, o goleiro House aqui, que surgiu muito bem na base do Vasco, passou aí no Náutico também e aí atualmente no Vila Nova, onde todo mundo via ele como um grande potencial, ele tinha jogado, se eu não tiver enganado, menos de 10 jogos pelo Vasco, um goleiro de 25 anos, que para goleiro ainda é bem jovem, vamos combinar, os dois aqui, 25, 26, é um atacante de 21 anos, ainda tem mais 15 anos de carreira tranquilamente, goleiros no geral duram bem mais. E aí nessa temporada tem sido o titular, então até aqui 17 partidas na temporada, titular pelo Vila Nova aí no Campeonato Goiano, que foi campeão, nesse início bom de Série B também. Enfim, goleiro bem interessante, que é irmão do outro House aqui, que é um zagueiro da base do Red Bull Bragantino. Enfim, eu acho que pode ir nesse sentido, goleiros que já passaram por base de clubes que têm o costume de formar bons goleiros, o Atlético Paranaense, o Cruzeiro, até o próprio Guarani. E aí, tendo as primeiras oportunidades, acredito que possa ser uma baita opção. Você concorda comigo, discorda? Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Antes disso, eu vou deixar aqui o link embaixo para vocês também dos próximos jogos que eu vou encontrar aqui, do Paysandu. Está disponível a final da Copa Verde, estou gravando antes, mas eu quero pegar aqui principalmente esses jogos na Série B do Campeonato Brasileiro. Tá aqui, para o Paysandu vencer esse próximo duelo na Série B do Campeonato Brasileiro. Só você vir aqui em Brasileirão, em casa, cotação de 2 para o duelo contra o CRB. Tava 1,75, viu? Essa cotação acabou aumentando. Se eu colocar aqui R$50, voltando 100, uma cotação de 2, fica mais fácil da gente fazer uma simulação. Próximos jogos também na Copa do Brasil, mesma coisa. Vem aqui em competições, às vezes já vai estar aqui, Série A, Série B, Copa do Brasil. Se não, nós viemos aqui em Brasil, Copa do Brasil, tá aqui, próximo duelo em casa contra a equipe do Bahia, tá com uma cotação de 3 para o Paysandu vencer. O link vai estar aqui embaixo na descrição da Betfair. Lembrando sempre a apostar com responsabilidade. Pode começar a partir de R$1. O link está aqui embaixo para vocês na descrição. Bom, vou deixar essa matéria aqui também, Roger revela, momento financeiro ruim do Paysandu e fala sobre cota de transmissão da Série B
menor do que esperava, né? Então, em entrevista aí ao Globo Esporte nessa última semana, ele falou um pouco mais sobre essa sua expectativa para o decorrer da temporada, né? Então, ele ainda comentou um pouco mais sobre a arrecadação para o processo de treinamentos e tudo mais, e aí também com a Série B. Ele falou aqui, ó, é o que tem, não é o que vale a pena, é o que tem. Ela é menor do que a gente esperava, a cota da Série B, mas é o que a gente tem para poder juntar aí os orçamentos do clube e fazer os pagamentos em dia, né? Então, uma das fontes seria da transmissão do Campeonato Brasileiro. E aí ele fala também sobre a Curuzu e o Mangueirão. Fazer jogo no Mangueirão é para no mínimo 25 mil pessoas para poder ter o ponto de equilíbrio favorável para a gente. Precisamos, logicamente, do recurso da venda de ingressos. Estamos tentando, né, equacionar, chegar nesse ponto. É justamente sobre esse questionamento, né, porque que o Paysandu não faz todos os jogos no Mangueirão, que já era de se esperar. Outra questão aqui, ó, quando ele fala, ó, uma fala sobre essa campanha de arrecadação para o CT. Assim nós começamos, né, a fazer uma parceria, logicamente que o valor é muito maior. A gente fez, né, para começar a trazer o torcedor, para fazer essa ajuda, assim já é o pontapé inicial. E hoje, né, nós precisamos, a conta praticamente não fecha do clube mensalmente, porque acaba absorvendo coisas do passado, né, dívidas e tudo mais. Assim a gente está num momento ruim financeiramente. Nesse primeiro momento é muito ruim, no primeiro semestre aqui para o Paysandu, eu acho que também para vários clubes, né? Mas a gente está enfrentando e está conseguindo vencer essas etapas com a ajuda, né, dos parceiros, do torcedor do Paysandu, que é o maior patrocinador do clube. Então, falei sobre essa questão, que já era de se esperar, né? Tanto que no início do ano, quando teve aquele tanto de reforço e tudo mais, nomes especulados de peso, que o Paysandu, na minha opinião, até que fez uma boa janela, mas era de se esperar que isso aqui ia ter um custo, né? E se esse ano o clube não faz uma boa campanha, que acredito eu que está dentro das expectativas, né? Começou mal a Série B, mas tudo bem, se consegue passar de fase numa Copa do Brasil, tendo uma boa bilheteria no duelo contra o Bahia, enfim, e bons, né, desempenhos, tanto na parte de dentro de campo, fora dele também na Série B, vai fazer muita diferença para terminar o ano no azul, né? Porque tem muitas dívidas do passado e pendências, principalmente com alguns jogadores. Até tinha deixado uma matéria aqui, mas outro dia eu comento com vocês sobre algumas pendências ainda de atletas do passado que cobram o Paysandu. Pode deixar sua opinião aqui embaixo sobre essa declaração do Roger, até que ponto, né, ele tem culpa também. Estou curioso para ouvir a sua opinião aqui embaixo. E para terminar, eu vou deixar essa informação aqui lá do empresário JRB, que trouxe essa informação no Twitter. O Paysandu tem interesse na contratação do goleiro Kaique, atualmente no Criciúma. O jogador só poderia reforçar o clube a partir da reabertura, da janela, né, que vai ser em julho, e a diretoria acompanha de perto o mercado, especialmente os jogadores que estão nessa reta final de contrato, tá? Eu não consegui verificar aqui até quando vai o vínculo do Kaique, que é um goleiro que surgiu muito bem, né, na base. Na época ele era uma promessa, era convocado do Vitória. Ele até chegou a fazer algumas partidas como profissional bem jovem, tipo hoje ele tem 27 anos. Ele começou a jogar profissionalmente em 2016, né? 16 jogos naquele ano, 2017 14 partidas, 2018 14 jogos também e 2019 7. Ou seja, sempre foi sendo um reserva no Vitória. Saiu, foi para outros clubes como por exemplo o CSA, um clube aqui lá do Chipre, onde até conseguiu jogar, mas sem muito destaque, né? Aqui no Brasil, até chegou a jogar no Grêmio B, 4 jogos em 2023, 16 partidas pelo Grêmio em 2024, então foi o ano que ele mais jogou, e aí foi pro Criciúma nessa temporada, com a expectativa de ser o titular, e ainda mais para a Série B, mas acabou perdendo esse posto nos últimos 2 jogos, o último como titular, inclusive foi contra o rival, contra o Remo, que mostra que ele deu uma assistência, né? Bem engraçado isso para um goleiro. E aí ele começa o estadual como titular, mas acaba perdendo essa posição. O que é importante, porque se realmente for atrás de um goleiro, eu particularmente acho que o Gabriel Mesquita tem condição de ser o titular e segurar esse rojão aí. Só que se não conseguir, é um goleiro que pelo menos já não vai ter batido aqueles número de jogos, né? Se eu não estiver enganado, só pode jogar 6 partidas no máximo da Série A do Campeonato Brasileiro. O último jogo na Série B ele nem jogou, né? O último jogo aqui contra o Remo foi como titular, foi ainda na Copa do Brasil. Então ele acabou não participando aí dos últimos jogos. Acho um bom goleiro também, mas já tendo o Gabriel Mesquita, eu acho que vale a pena tentar. É claro que vai ter as especulações, mas aqui para julho, né, ainda tem muito tempo para ocorrer. Nota média no Campeonato Catarinense, 6,88. No Brasileirão aqui, ó, do ano passado, que ele jogou algumas partidas pelo Grêmio, nota média de 6,70. 2023, nota média de 7,40. Ele até que terminou bem, né, aquela reta final. Pode deixar sua opinião aqui sobre o Kaique nos comentários, se já tinham ouvido falar dele. Torcedor do Vitória também que vai ter aqui nos vídeos. O que você acha dele? Por que ele não teve uma sequência maior no Leão? O espaço para comentários está aqui aberto. Link da Betfair e da Fute Fanatics estão aqui embaixo, além de várias outras sugestões de conteúdos que já trouxemos recentemente. Está tudo aparecendo aqui na tela final para vocês. Então é isso, nos vemos aqui numa próxima. Valeu!